Os seus talentos e suas habilidades naturais são como sementes que um dia você recebeu e não lhe disseram de que era aquela semente. Ninguém falou para você se era uma mangueira, se era uma bananeira, que fruto aquela semente daria. E você olha para ela, você não conhece e você fica sem saber quais seriam esses seus talentos, quais seriam essas habilidades que você recebeu. E como que a gente identifica, né? Se você tem uma semente, você não entende de semente, você não sabe o que é, como que você vai conseguir descobrir o que é aquela semente? Qual que é o seu talento e a sua habilidade natural? O que a gente faz quando a gente tem uma semente? É meio óbvio, né? A gente precisa plantar para que aquela semente vire uma árvore e depois ela dê frutos. E através dos frutos, a gente vai saber do que era aquela semente. Tem pessoas de só de olhar para a árvore a pessoa já sabe o que é, quais são os frutos que aquela árvore vai dar. Mas muitas vezes a gente vai esperar nascer a banana para a gente falar, nossa, era uma bananeira, nossa, era uma mangueira. Até então, só vendo a semente, a gente não faz a menor ideia do que aquilo vai gerar. E sabe o que é engraçado? Se você olhar o tamanho de uma semente, você não fala que aquilo ali é um talento, é uma habilidade natural. Porque a semente, às vezes, é minúsculazinha e ela vai dar uma árvore gigantesca e muitos frutos. Mas para que essa semente cresça, vire uma árvore e dê frutos, ela precisa ser plantada no solo adequado, ela precisa ser regada. Existe alguns frutos, algumas árvores que nascem ali num solo meio turbulento, precisa de menos nutrientes? Sim, mas imagina se aquela semente ela for colocada em um solo apropriado para o fruto que ela vai dar. Ela vai crescer mais rápido, ela vai gerar mais frutos, aqueles frutos vão ser mais saborosos, mais doces, mais bonitos. E o que isso tem a ver com você? Você recebeu as suas sementes, que são os seus talentos e as suas habilidades naturais. E muitas vezes você ainda não conseguiu enxergar esse fruto, ou não conseguiu ver a sua semente e conseguir enxergar que árvore ou que fruto você daria, porque muitas vezes o solo, o ambiente que você está exposto, ou as coisas em que você se desafiou, se expôs, as aprendizados que você teve durante a sua vida, suas experiências, não conseguiram extrair, fazer com que essa semente de fato virasse os frutos, ou você nem percebeu esses frutos, nunca parou para olhar, nossa, quais são os frutos que eu estou dando. Então, esse vídeo é para te conscientizar e te lembrar que você recebeu já essa semente. E se você não está vendo esses frutos, se você não conseguiu olhar para os frutos da sua vida e entender quais são os seus talentos e habilidades naturais, quais foram as sementes que geraram aqueles frutos, você pode parar tudo e começar a olhar. Esses frutos seriam os seus resultados, as consequências, as coisas que você conquistou, que foi fácil para você. Ou se você falar assim, mas Amanda, parece que eu não dei fruto nenhum na vida, eu não consigo perceber nada de legal, pode ser até que tenha, mas que eu ainda não percebi, ou parece que as coisas não andam, parece que eu não tenho nenhum talento, parece que eu não tenho habilidade para nada. Muitas vezes você só está plantando a sua semente no solo errado, ou você não está preparando esse solo adequadamente. E para traduzir isso, né, na nossa vida real, o que você tem que fazer se você não está conseguindo ver esses frutos? E você não consegue saber que semente é essa, nem como preparar esse solo? Teste, se exponha. Se você está fazendo a mesma coisa e você não viu esses frutos, comece a fazer pequenos testes, comece a se expor coisas diferentes, comece a aprender coisas diferentes, comece a se disponibilizar para ajudar as pessoas em fazer coisas aleatórias, até que você vai conseguir identificar. Nossa, eu fiz isso, foi tão mais fácil, para a pessoa era tão difícil fazer aquilo. E com o tempo começa a exposição a ambientes diferentes, experiências diferentes, aprendizados diferentes, você vai conseguir, de fato, ver essa árvore crescendo e os frutos aparecendo.